Queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos este Evangelho, capítulo 6 de São Marcos, em que novamente aparece esse grupo dos 12. No capítulo 3 de São Marcos, nós vemos o chamado, a escolha dos 12. Depois de um momento de oração, Jesus sobe no monte e no meio daquela multidão ele chama 12. Chamou os que ele quis para ficarem com ele e para enviá-los a pregar. É ficando com Jesus que se aprende de Jesus o seu jeito de ser e então se pode anunciar. Em primeiro lugar é ficar com ele, cultivar essa intimidade com o Senhor, essa amizade com o Senhor, para a partir daí então anunciar alguma coisa, porque senão nós anunciaremos a nós mesmos, as nossas ideologias, e não ao Senhor, de quem nós devemos fazer uma experiência de comunhão, de proximidade, de escuta, de familiaridade, de amor. Hoje, nesse capítulo 6, nós vemos que esses 12, que ele já tinha chamado no capítulo 3, são enviados em missão. Então aqui vem o detalhamento da missão. É uma página que continua tendo toda a sua validade no que diz respeito à missão da igreja. Enviou-os 2 a 2, quer dizer, um testemunho de fraternidade. No Evangelho de João, Jesus vai dizer: nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então, o primeiro testemunho missionário é o testemunho da fraternidade, é o testemunho do amor. Por isso é que é um escândalo quando a igreja está dividida. É um escândalo quando os cristãos estão divididos. É um contra-testemunho. O primeiro testemunho que nós temos que oferecer é justamente do amor mútuo. Enviou-os 2 a 2. Vocês sabem que já para os hebreus, qualquer testemunho para ter credibilidade, validade jurídica, precisava de pelo menos 2 testemunhas, né? Então enviou 2 a 2. E esses 2 a 2 vão dar um testemunho de fraternidade. E deu a eles o poder sobre os espíritos impuros. A igreja não tem nenhum poder, a não ser o poder que lhe foi dado por Cristo. A igreja não tem nenhuma autonomia salvífica. Ela nasce da sua comunhão com Cristo, que é a cabeça da igreja, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. E aí vem as recomendações, mostrando a urgência da missão, que a gente não tem que se preocupar com a nossa bagagem. Tem gente que dá às vezes muita desculpa, e nós mesmos. Eu não posso porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O Senhor está nos enviando como aqueles que devem confiar nele. O Papa Francisco tem dito tantas vezes: como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. E ele nos envia nessa perspectiva. Às vezes tem gente que acha que o triunfo evangelizador da igreja vai ser real quando ela tiver muitos recursos, muito poder, muitos meios. E às vezes podemos nos enganar a nós mesmos e darmos até desculpa, né? Nós estamos fazendo isso por causa do Evangelho, né? E às vezes pode ser desculpa para a gente ter uma estrutura pesada, caduca, que não testemunha o Evangelho, mas que é um peso que a gente arrasta. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, né? O cajado é de madeira, é frágil, é próprio do caminhante, do missionário, e não deixa de ser uma evocação da cruz. E com o cajado, você se lembra, no Antigo Testamento, Moisés caminhando com o povo,
Bateu no Mar Vermelho, o mar se abriu, vai bater no Rio Jordão, não é assim? Então, o cajado também é um sinal da confiança em Deus, algo frágil, mas mostrando que quem vai guiar a missão é sempre Deus. Nem pão. Aqui começa em primeiro lugar o pão, tão necessário, né? Para todos nós, para a sobrevivência. É uma seção do Evangelho de Marcos que vai falar muito sobre o pão. Inclusive o episódio da multiplicação dos pães está dentro dessa seção, até chegar no capítulo 8, onde se confessa quem é Jesus. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Ou seja, era uma missão urgente. Se fosse cada um preparar toda uma grande bagagem, isso se tornaria um peso para essa missão desses que são enviados 2 a 2, preparando a chegada do Senhor. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. É um convite à confiança na providência divina. É Deus quem vai providenciar. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírem de sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Não é da responsabilidade dos missionários se houve a recusa, mas cabe a eles testemunhar, cabe a eles comunicar. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Aqui eu chamo a atenção para uma diferença entre a pregação de Jesus e a dos 12. Lá no capítulo 1, vocês lembram como é que começou a pregação de Jesus? Convertei-vos, o reino, o tempo se completou, convertei-vos, o reino está próximo. Jesus pregava o evangelho, a boa notícia do reino. Aí eles vão pregar nesse momento que todos se convertam, né? E expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Eles ainda não anunciam aqui o evangelho. Só lá no final do evangelho de Marcos, no capítulo 16, depois que Jesus já passou pela paixão, morte e ressurreição, é que ele os envia pelo mundo inteiro para pregar o evangelho, a boa notícia. Nessa primeira missão, eles vão pregar só a conversão. E essa conversão vai ser uma interpelação a partir do seu testemunho, da sua vida, né? Pregavam que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo com o óleo, né? Aqui também é uma das referências ao sacramento da unção dos enfermos, que a igreja recolheu, porque os sacramentos, todos os 7 sacramentos da igreja, são gestos proféticos que Jesus realizou. Nós falamos em hebraico, são gestos proféticos de Jesus que a igreja recolheu com carinho e que ela celebra, tornando presente o seu Senhor. É a palavra transformada em gesto salvífico, é isso que são os sacramentos, né? Então, curavam também numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Meus queridos irmãos, essa página, é claro, aqui não nesse espaço, mas deve nos fazer refletir sobre o nosso trabalho missionário e evangelizador. Como é que nós evangelizamos? Qual é o testemunho que nós damos enquanto comunidades, que devem ser comunidades missionárias? Não é uma pessoa isolada que evangeliza, enviou os 2 a 2. O trabalho evangelizador é comunitário e deve ser um testemunho de fraternidade, de despojamento. Não é uma cruzada doutrinadora, não é uma imposição, mesmo de ideais elevados, mas é um anúncio que quer abrir um espaço de diálogo, de encontro com aqueles com os quais nós nos defrontamos nas estradas da vida. Tudo isso é matéria de reflexão sobre o nosso trabalho evangelizador e missionário. Devemos nos questionar no nível pessoal, no nível comunitário, como nós damos testemunho do evangelho. A nossa vida é coerente? É uma vida mais despojada? É uma vida de confiança na providência divina? É uma vida de coerência? É uma vida que dá testemunho de fraternidade e não de divisão, de discórdia?
tudo isso afeta diretamente a credibilidade do Evangelho. Mas não é só não é questão de propaganda, não. Missão não é propaganda. Missão é testemunho. Às vezes a gente pode ter ideia, é o seguinte: eu tenho que fazer isso, tenho que correr para lá, para fazer uma porção de coisa, parece que está tudo dependendo de mim. Isso é presunção. Deus realiza. Eu não posso ser preguiçoso, acomodado e dar desculpa para não fazer as coisas. Mas é como dizia sabiamente Santo Inácio: nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Então, não sermos preguiçosos, sermos generosos, mas sabendo que a obra é de Deus e não nossa. Não somos donos da igreja, não somos donos do Evangelho, não somos donos da doutrina. Jesus e o seu Evangelho não precisa de espadas cruzadas para defender o Evangelho do Reino. Não precisa de armas. Jesus não precisa de discursos elaborados, retóricos. Jesus não precisa de mirabolantes recursos materiais e tecnológicos. O Evangelho cresce pela autenticidade e despojamento do testemunho, pela graça de Deus que opera. Eu vou citar só um fato do cotidiano, porque está tão assim gritante e é tão atual, para que nós percebamos como às vezes nós ficamos cegos. Aqui no Brasil, a maior cidade brasileira, é só um fato, mas exemplo de muitos outros. Inauguraram um viaduto e colocaram nome nesse viaduto: Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, lá em São Paulo. Dom Luciano foi bispo auxiliar de São Paulo por 12 anos. Fez um trabalho maravilhoso junto aos pobres, junto aos moradores de rua, as crianças, 12 anos de um trabalho impressionante. Colocaram o nome do viaduto. A gente pode até discutir se era a melhor maneira, é uma homenagem justa, tal. Podemos até discutir se era a melhor coisa colocar o nome num viaduto. Mas enfim, colocaram o nome num viaduto lá, importante, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Agora vejo a contradição e a ironia. Nós sabemos, num viaduto, numa grande cidade, o que costuma acontecer? As pessoas, os pobres, os moradores de rua, costumam ficar dormindo debaixo do viaduto, porque protege, né? Da chuva, do sol. Nós já sabemos que acontece isso. Afinal de contas, eles não estão sem casa, sem alimento, sem saúde, sem teto, Bom, o que fizeram? Fizeram o viaduto, puseram o nome de Dom Luciano e embaixo do viaduto colocaram uma porção de pedras pontiagudas para que os pobres não pudessem dormir ali debaixo do viaduto. Para que os pobres não pudessem dormir debaixo do viaduto. Então veja, fato agora. Estou dando nome e endereço. Vejam que contradição. Quer dizer, os pobres, então, eles não têm o que comer, eles não têm o trabalho, e não podem nem dormir. Nós vamos ser julgados por isso, viu? Porque esses pobres que não podem dormir debaixo do viaduto, é Jesus que não pode dormir debaixo do viaduto. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, doente, me acolhestes, me visitastes, estrangeiro, me acolhestes. Muito bem, mas não é só esse caso, tem vários outros. Tem praça em que fizeram um jardim bonito, e tem os bancos do jardim, e aí inventaram isso aí, colocar no meio dos bancos uns ferros, para quando chegar de noite, os mendigos não dormirem nos bancos, porque tem os ferros e não dá para eles dormir. O que acontece? Os mendigos dormem no chão, na frente do banco, porque não podem nem dormir no banco. São retratos da nossa realidade. Um mundo insensível aos pobres. É como se fossem realmente lixo. Por isso que depois chega naquele extremo. Alguém, de repente, joga, vocês sabem desses casos, já aconteceu vários, joga álcool, joga querosene e taca fogo. Um pobre que está dormindo ali. Já teve gente que morreu assim.
queimado. Por quê? Porque passa a ser a chamada higienização. Então não queremos que aquela região central não fique poluída, tem que ficar bonita. Bonita para quem? Esses pobres que estão lá do meio são um retrato das injustiças sociais, das desigualdades. Vejam como Jesus enviou a sua igreja ao lado destes. E quem está ao lado destes, cuidando dos pobres de rua, está vivendo o Evangelho de Jesus. E quem está construindo viaduto, e pondo o nome de Dom Luciano, pode ser cristão, católico e tudo mais, não está vivendo de acordo com a igreja de Jesus. Não é desses missionários enviados. Nós temos que dizer essas coisas para a gente acordar, sabe? Sobre como nós estamos vivendo a nossa fé. Que tipo de coerência a gente tem. Então, meus irmãos, que nós possamos acolher essa palavra profética do Papa Francisco. Procurar crescer para sermos uma igreja pobre para os pobres. Ele não está dizendo novidade, é aquilo que está nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Como Jesus começa as bem-aventuranças aqui. Marcos não tem esse discurso, mas tem como vai para a missão. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.